Outro dia eu estava pensando, meditando na palavra de Deus e uma coisa me veio à mente: por que existem tantas observações na palavra de Deus para que o seu povo esteja observando? E me veio à mente, né, o livro de Levítico, que é um livro lá do Velho Testamento, em que ali estão escritas orientações diversas para os sacerdotes, mas também para o restante do povo. Orientações essas que deveriam ser seguidas, que deveriam ser observadas, e no livro de Levítico, em alguns lugares, está escrito, e em outros lugares também está escrito, que nós devemos ser santos. E, particularmente lá no livro de Levítico, o Senhor estava dizendo ao seu povo que todos deveriam ser santos, porque Ele é santo. E nós vemos isso, essa palavra de que devemos ser santos porque Ele é santo, nós vemos essa palavra citada também no Novo Testamento. Por exemplo, o apóstolo Pedro está falando sobre isso. E podemos tomar esse texto do apóstolo Pedro como base. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, nos diz o seguinte: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra que o apóstolo Pedro acabou de citar aqui, está escrito: sede santos, porque eu sou santo, está em Levítico, capítulo 11, verso 44. E também é repetida em Levítico, capítulo 19, versículo 2. Então, Deus está falando através de Moisés ali que todos deveriam ser santos, porque Ele é santo. E agora o apóstolo Pedro, ele traz essa mesma palavra, citando o que está escrito lá no Levítico, agora para nós que somos igreja. Portanto, nós devemos observar isso e devemos ser santos, né? Muito bem. E o que acontece é que muitas vezes nós não conseguimos entender bem ou não conseguimos chegar até que ponto nós devemos ir para podermos andar em santidade na presença do Senhor. Sabemos que Deus é santo e que Ele, por ser santo, Ele exige de nós a santidade. Nós que somos o povo de Deus e que desejamos estar com o Senhor por toda a eternidade, nós aqui, enquanto estamos nesta vida, nós estamos aprendendo a viver em santidade, porque Deus é santo, né? E em Hebreus também está escrito que sem santificação ninguém verá a Deus. Muito bem. Então, devemos ser santos. E isso não tem discussão quanto a essa necessidade. Temos que ser santos. O apóstolo Pedro cita essa palavra aqui e ele fala aqui no versículo 15 que devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E toda a nossa maneira de viver não é de qualquer maneira. Toda a nossa maneira de viver quer dizer que em todas as áreas da nossa vida nós devemos ser santos. Toda a nossa maneira de viver quer dizer que em todas as horas do dia nós devemos ser santos. Santos
na hora em que estamos na casa do Senhor, para prestar o nosso culto, para trazer a nossa adoração, santos em casa, enquanto estamos a sós com a nossa família, ou até sozinhos mesmo, quando não tem ninguém em casa, estamos só nós. Temos que ser santos sozinhos, santos em companhia da família, santos no trabalho, santos no supermercado, santos na igreja, santos na faculdade. E precisamos prestar atenção nisso. Como diz a palavra do apóstolo Pedro, né? Devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Muito bem. E voltando aqui àquilo que eu tinha falado no início, né? Por que tantas recomendações de Deus para o seu povo? No caso lá de Levítico, falando muitas vezes especificamente sobre o sacerdócio, né? Mas para nós, pessoas comuns, nós temos, por exemplo, as palavras que estão lá em Provérbios e também no livro de Eclesiastes, além de outras no Velho Testamento e no Novo Testamento em todas as cartas. Além daquilo que Jesus falou no seu ministério terreno, nós temos também todas as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, carta aos Hebreus, e que trazem muitas recomendações diversas sobre vários assuntos em que nós aprendemos como é que devemos fazer para sermos santos. Então, nós precisamos prestar muita atenção nisso. E por essas palavras, pelas palavras que estão lá em Provérbios, pelas palavras também que estão no Novo Testamento, nas cartas dos apóstolos, nos ensinos de Jesus, nós vemos, primeiramente, exemplos do que é o caráter de Deus. Ele diz que ele é santo, que nós temos que ser santos. Então, de imediato, a gente aprende que a gente precisa viver de tal maneira que Deus se agrade de nós. E não podemos negligenciar, não podemos deixar de prestar atenção naquilo que nós fazemos no dia a dia. É nas pequenas coisas do dia a dia que Deus está nos provando o tempo todo. Dentro do templo, na igreja, todo mundo é santo, mas a nossa prova, ela está em todas as horas do dia aonde nós estivermos, né? Então, precisamos prestar atenção naquilo que a palavra está nos falando. E vejam que muita coisa nós não vamos ter recomendações escritas na Bíblia, porque determinadas coisas que nós vivemos hoje, elas simplesmente não existiam no tempo que a Bíblia foi escrita. Então, por exemplo, no tempo em que a Bíblia foi escrita, não existia a internet. Então, já começa por aí, você já vê que muita coisa que nós temos que viver no dia de hoje, nós não temos exemplos escritos na Bíblia, mas nós podemos saber exatamente o que fazer, porque o Espírito Santo está à nossa disposição para nos guiar em todas as coisas. Passando para um exemplo prático, né? Ninguém viu na Bíblia escrito, por exemplo, que não se pode fumar. Por quê? Porque naquele tempo não havia na cultura daquele povo ali, não havia nada nesse sentido. Mas todo mundo sabe, até quem não é crente sabe que não se deve fumar, que isso é uma coisa que desagrada a Deus.
Todo mundo sabe disso, né? Na Bíblia está escrito especificamente sobre não se embriagar. E muita gente acha simplesmente que é só não se embriagar. Ah, mas pode, não pode tomar uma cervejinha, pode tomar um vinhozinho. Muita gente até pratica isso sendo crente, né? No entanto, quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente vê que essas coisas são coisas mundanas, são coisas que dizem respeito ao mundo e, por dizerem respeito ao mundo, elas não se encaixam no perfil daquilo que nós devemos viver, né? Alguém vai dizer, ah, mas não tem nada de errado nisso, né? Não. Mas o apóstolo Paulo, ele é bem claro quando ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Então, quanto mais nós somos guiados pelo Espírito Santo, então, nas coisas práticas do dia a dia, em que a gente se depara com coisas que muitas vezes nós já fizemos errado em um momento anterior, mas se naquele momento nós estamos em comunhão, se estamos em condições de ouvir a voz do Espírito Santo, nós vamos ouvir o Espírito Santo falando ao nosso coração, ou até audivelmente mesmo, como muitos irmãos já tiveram experiências assim, vamos ouvir que aquilo não serve, que aquilo não é um comportamento de quem está na presença do Senhor. Porque a santidade não é apenas uma lista de coisas. Ah, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você pode fazer aquilo outro. Não, a santidade é um estilo de vida e que nós, para cumprirmos aquilo que agrada a Deus, nós então seremos santos em toda a nossa maneira de viver. Porque a santidade, ela implica em estarmos separados do mundo. A santidade implica em nós termos agora comportamentos que agradam a Deus. E isso não apenas para cumprir uma lista de coisas, como eu disse há pouco, mas para termos um estilo de vida que agrada a Deus, eu volto a dizer. Porque o nosso propósito é estarmos preparados, porque a qualquer momento Jesus vem buscar a sua igreja. E ele sabe muito bem quem está sendo santo e quem não está. Ele sabe muito bem quem está vivendo em santidade ou quem está apenas fingindo estar vivendo em santidade. Então não podemos nos deixar enganar. O mundo está o tempo todo bombardeando a nossa cabeça com tantas coisas, com tantas palavras, tantas sugestões. As pessoas do mundo estão o tempo todo procurando nos puxar para sermos do jeito delas. Mas nós precisamos ser parecidos com Jesus. Se quisermos estar na presença do Senhor, se quisermos estar de pé naquele dia quando o Senhor vem buscar a igreja, o dia e a hora ninguém sabe, de repente virá o Senhor, Ele quer nos encontrar nessa posição em santidade. Então, vamos prestar atenção na nossa vida, vamos procurar viver em santidade na presença do Senhor, porque a palavra de Deus é muito séria e o Senhor sempre nos preveniu desde o princípio que devemos ser santos, porque Ele é santo. Deus nos abençoe, que você seja santo em toda a sua maneira de viver. Jesus vem.